Então pega comigo a Bíblia Sagrada e abra lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos hoje dar início, praticamente, continuar as 4 semanas da força no Elias, né? Os 3 domingos que faltam. E nós vamos tomar posse daquilo que Deus enviou para Elias, para que ele então pudesse continuar a jornada. Mas existem algumas coisas que o Espírito Santo ministra, e eu quero compartilhar com vocês, tá? Vamos lá, 1 Reis, capítulo 19, versículo 7, a palavra de Deus, 1 Reis 19, 7, para nós começarmos essa meditação, para nós começarmos e para permitirmos que Deus semeie algo que vai nos fortalecer e vai nos colocar para continuar, não parar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém? Eu vou ler e após a minha leitura você repete logo em seguida, tá? E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém? Você crê na Bíblia? Confia na palavra de Deus? Desocupa as tuas mãos um minutinho só, põe a Bíblia, vamos aplaudir com grande alegria, com grande poder. Ó Deus, a tua palavra é verdadeira, é sincera. Abençoa-nos nesta manhã, porque estamos reunidos na tua casa e precisamos do teu fortalecimento, Deus. Então que a tua palavra possa ir e surtir o efeito pelo qual ela está sendo enviada, em nome de Jesus. Senta um pouquinho só na tua cadeira. Eu quero abrir o teu entendimento e falar assim de uma maneira bem direta, e que o seu coração nesta manhã seja uma terra fértil. Que você não venha sair daqui nesta manhã brabo, chateado, mas que venha sair daqui fortalecido com esse alimento. Amém? Porque nós olhamos para a Bíblia e nós identificamos algo que estava acontecendo na vida do profeta. O profeta havia sido ameaçado, como nós sabemos. A Jezabel havia prometido matar ele. Vou matar você como você matou os meus profetas. O mesmo final você vai ter. E nós somos ameaçados todo dia. Isso você pode ter certeza. A própria Bíblia fala que nós somos como ovelhas enviados a matadouro todo dia. Então tem um revólver, uma faca, tem um dedo, tem apontado para nós todo dia. Todo dia. E se nós olharmos para todas as dificuldades e problemas que nós vamos enfrentar diariamente, nós vamos então desistir, parar. Ô pastor, e como é que eu faço para não parar, né? Qual a atitude minha, como homem e mulher de Deus, para que então eu não desista? Porque é como o Senhor fala, todo dia é um bofetão, todo dia é uma pontada, todo dia é uma palavra que me desanima, todo dia é uma situação que me entristece, e eu já não aguento mais, eu já estou disposto a jogar a toalha, chutar o balde, destruir a barraca e pegar a estrada e sumir, ou quem sabe até mesmo fazer como alguns fazem, me entregar aí pelas calçadas da vida e morar no mundão aí, porque não dá. O Elias, diante da dificuldade que ele estava, ele olhou e disse a mesma coisa: não, já basta, depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu trabalhei, depois das lutas que eu enfrentei, agora vem essa mulher e dizer que vai me matar. Não quero não, Senhor, estou desistindo. Como eu disse domingo passado, nós só temos uma opção, e não é desistir, mas é lutar. Amém? A nossa opção não é parar, a nossa opção não é recuar, a nossa única opção é lutar. Quem quer vencer aqui? É como o louvor que você acabou de entoar. Quando eu estiver em frente ao mar, chama esse homem com fé.
E se nós não chamarmos esse homem, não colocarmos este homem chamado Jesus Cristo diante dessas dificuldades e acreditarmos que ele é capaz de nos fazer conduzir, então o negócio vai por água abaixo. Mas analisando o que o Senhor faz com Elias, eu, meditando um pouco aqui, eu separei algumas coisas interessantes para você e para nós não desistirmos, para nós continuarmos. Teu casamento não pode acabar agora. Esta porta não pode fechar. Se você ficar sem ela agora, você vai passar mal, não é? A situação que está, ela não pode ser o motivo de você recuar. Ao contrário, nós temos que nos sentir incentivados quando as dificuldades batem na nossa porta. Quando os problemas chegam diante de nós, não é para nos desmotivar, é para nos motivar. E por que que às vezes eu fico desmotivado, enfraquecido? Elias, diante da dificuldade, ele se enfraquece. E o Senhor percebeu, Elias está fraco e eu sei o que ele precisa. Ele precisa de pão. Elias, eu preciso mandar o pão para ele. Por que que Deus mandou pão? Não mandou lá uma carne, não mandou lá um arroz com feijão lá, e não mandou lá uma codorniz, não mandou lá uma comida mais consistente, né? A gente lê e fala, mas o cara estava querendo morrer lá, caído, triste, esmurecido, problema tomando conta da vida dele, e o Senhor manda pão. Mas por que pão? Quando a gente começa a meditar o porquê do pão, a gente começa a tomar posse de algo muito importante para nós. Não estou dizendo que as lutas que você tem são poucas, não estou dizendo que as coisas que você enfrenta são fáceis, e longe de mim querer dizer isso. Mas uma coisa eu quero falar para você, e com a autoridade que tem o nome de Jesus Cristo, amém? E pela uma autoridade que tem sobre a minha vida. E o que eu vou te falar é espiritual, e o que eu vou te falar é necessário você ouvir e deixar isso cair, mas cair como uma coisa boa no teu coração. Não fique magoado e triste comigo, mas tome posse do que Deus colocou no meu coração para te dizer. Por que pão? João capítulo 6, versículo 51. Aleluia. Eu quando olho para Elias triste, Elias chateado, Elias desistindo, Elias pedindo a morte. Ah, ela vai me matar, então antes que ela me mate é melhor o Senhor tirar minha vida primeiro. Quando a gente lê João 6,51, amados, vamos ler lá. Abre aí João 6,51. Acharam? Diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Vamos prestar atenção numa coisa. Jesus se declara ser ele o pão vivo, porque ele fala: eu sou o pão vivo, que veio para nos fortalecer. A Bíblia fala que ele olha e ele diz: eu sou o pão vivo. E eu vim para dar força. Eu vim para dar vida. Eu vim para fortalecer os que estão fracos. Os que estão pensando em parar, desistir, desanimados. Eu sou o pão que desceu do céu para alimentar aqueles que estão fracos. Deus olha para Elias e Deus percebe Elias fraco. Deus olha para Elias diante das lutas que ele tinha que lutar, diante da dificuldade que ele tinha que enfrentar, e aquela dificuldade enfraqueceu Elias. E Deus olha e fala assim: esse cara precisa, não é de um empurrão, ele precisa se alimentar. Ele está fraco, ele está meio que desamparado. Então eu vou mandar a única coisa que vai fazer ele se levantar. Presta atenção no que Deus está ministrando no teu coração.
Hoje você não precisa de homens e mulheres, não precisa disso, daquilo outro. Você precisa de Jesus para te colocar de pé. Você só precisa dele hoje. Você só necessita da presença do Senhor na tua vida para que essa situação possa te colocar de pé. Quando Deus olha para o homem que ele havia usado, e usado tremendamente, para vencer todos os demônios que assolavam Israel. E esse homem agora fraco, por causa de uma ameaça, Deus olhou e disse: ele precisa de fortalecimento, e a única coisa que vai fortalecer ele é o pão. Fala para o teu irmão assim, ó, tem coisa que só Deus pode te dar. E fala assim, uma delas é força para você continuar. Você pode aplaudir Jesus? Tem coisas que ele observa, ele quer fazer, ele quer dar. Amém? E ele percebe que a fraqueza de Elias era a falta de pão. A fraqueza de Elias era a falta de algo que pudesse o encorajar, pudesse o colocar para continuar. E eu, quando li João 6,51, aguçou a minha curiosidade. Uma vez que Jesus fala, eu sou o pão, e Elias recebe agora ali, diante da sua fraqueza, diante da sua preocupação, diante da ameaça que havia sido dada a ele, ele então vai e recebe da parte de Deus, pão. Pão. Aí vai Jesus lá em João 6,51 e fala, eu sou o pão vivo que veio para nos fortalecer. Quando Deus manda pão, podemos dizer que lhe faltava força para encarar a luta que vinha sobre ele. Estava fraco. Amém? Assim muitas das vezes é o homem, muitas das vezes é a mulher, muitas das vezes é o jovem, muitas das vezes é a pessoa que está passando por uma luta, por uma prova, e ela está precisando de pão. Ela está necessitando de um fortalecimento que o mundo não consegue dar, que as pessoas humanas não conseguem dar. Tapinha nas costas não vai me fazer levantar, mas a presença do Senhor me fará levantar. A presença do Senhor me fará continuar. Olha que interessante que a palavra de Deus, ela diz, Deus manda pão, e o pão significa a presença do Senhor. Quando a gente vai em segunda, lá em Mateus capítulo 6, vamos ler um pouquinho, eu quero semear esta mensagem ao teu coração. Uma vez que ele estava fraco, Deus agora identifica qual era a fraqueza. A fraqueza era a falta de pão. Jesus é o pão. E quando a gente abre o Evangelho de Mateus, acha aí comigo, Evangelho de Mateus, eu poderia recitar o versículo, mas eu quero ler o versículo juntamente com você, para que você entenda que o que Deus observou em Elias, muitas das vezes é a mesma coisa que ele observa na igreja, ele observa no homem e na mulher, que está desistindo da luta, desistindo da situação, correndo da batalha, desanimado, enfraquecido, é porque lhe falta pão. E a Bíblia fala em Mateus, capítulo 6, versículo 11, na oração que o Senhor nos ensinou. Não vou te dizer algo que eu estou te ensinando, mas algo que Jesus ensinou. Pai, Jesus, nos ensina a orar. Aí ele fala, vós orareis assim. A oração do Pai Nosso, em uma parte da oração do Pai Nosso, ele diz no versículo 11, o pão nosso dá-nos hoje. Amém? Nós precisamos de pão todo. Fala assim, eu preciso de pão todo dia. Logo, eu preciso de Jesus Cristo todo dia na minha vida. Aplaude Jesus então. Ele ensinou. É interessante isso. Ele vai e ele agora está fraco. Ele agora está desanimado, ele agora está assustado, pedindo a morte, e Deus vai e manda pão. Jesus declara, eu sou o pão. Aí depois ele ensina a oração, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
Anabraçure me canta lamanai. Então Deus me dá uma ousadia de dizer para você o seguinte: quando você quer desistir, quando você quer parar, quando você está fraco, é porque lhe falta pão, te falta Jesus. Jesus tem que estar presente na tua vida todos os dias, não só na hora da dificuldade, não só na hora do problema, mas quando Ele está na tua vida, Ele te fortalece para você enfrentar, Ele te fortalece para você ir, Ele te dá força para você caminhar. O que te falta é pão, o que te falta é pão. E se você está com falta de pão, o pão desceu aqui hoje, o pão está no nosso meio hoje. Ele está dizendo: eu te fortaleço, eu te enriqueço, eu não te deixo parar, eu não te deixo você desistir. Ei, anabraçure me carambacai, adanabraçure me cantalaba cheia, e canai andarabás. Aleluia! O que acontece quando eu paro de me alimentar, quando eu paro de comer, quando eu paro de me fortalecer? Qualquer luta me faz parar, qualquer luta me faz desistir, qualquer problema me faz querer fugir, porque me falta aquilo que me fortalece, o pão. Hein? Nós precisamos nos acostumar a nos alimentar desse pão todo dia. Nós não podemos só querer pão quando a barriga ronca. Nós não podemos só querer o alimento quando a dificuldade está lá batendo na porta. Eu preciso não deixar as situações me enfraquecer. E para as situações não me enfraquecer, eu tenho que ter o meu devocional diário. Sabe o que é isso? Quantas vezes você levanta de manhã, vai trabalhar, mas nem fala: oh Deus, me dá um bom dia. Quantas vezes no decorrer do teu dia, no decorrer da tua caminhada, da tua jornada, a hora passa, o dia passa, a situação está lá e você se esquece que você não está suportando, porque de repente a presença de Deus não é tão necessária assim na tua vida. De repente, o devocional, o pão, o alimento que você precisaria comer, você está se esquecendo dele, mas você não se esquece do bom sanduíche, do bom pernil, da boa carne, das coisas que sustentam o corpo. Talvez você não deixa de comer, mas o que fortalece a alma e o espírito, talvez você está deixando de comer. E isso, quando vem e o inimigo percebe que você está sem esse alimento, então ele vai te bombardear. Aí você desanima: não, estou parando, não quero não, que isso? É melhor eu morrer. Mas quando Deus tem uma obra na vida de alguém, Ele diz: você não vai morrer, porque eu vou te fortalecer, eu vou te colocar de pé, eu vou te sustentar, eu vou te dar aquilo que você precisa para continuar, que não é dinheiro, que não é amigos, que não é família, mas é a presença de Jesus na tua vida. Aleluia. Põe a mão no teu irmão aí, põe a mão nele e fala assim: ó, hoje ele vai te dar pão, hein? Põe a mão e fala assim: hoje ele vai te alimentar, hoje ele vai te sustentar. Fala para ele: hoje eu vou entrar com providência na tua vida. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus, você pode aplaudir o Senhor, você pode glorificar o nome dEle, você pode exaltar o nome dEle, você pode engrandecer o nome dEle. Aleluia, 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 aleluia. Glórias sejam dadas a Jesus. Amém, queridos? Então, quando isso começa a bombardear a nossa vida, nós temos que comer pão. Nós temos que entrar na presença de Deus e declarar para Ele: me fortalece, me dá força. Eu não posso ficar sem Ti, eu não sei o que eu vou enfrentar hoje, eu não sei o que eu vou passar o dia de hoje, eu não sei o que eu vou enfrentar daqui a 10 minutos, eu não sei o que eu vou passar daqui a meia hora. Então, Senhor, que a Tua presença seja comigo. Abre a Bíblia, vai ler um versículo, vai louvar uma canção, vai se alimentar, porque o que está te enfraquecendo é a falta do pão. Amém? Glória a Deus. Você pode levantar a mão e dizer assim: me dá desse pão, Senhor, preciso comer dele. Abre a Bíblia comigo, Isaías capítulo 55, só um minuto.
Vamos dar uma olhadinha lá em Isaías 55, para a nossa meditação. Talvez Elias é um instrumento nas mãos de Deus nesta passagem, para nos instigar a buscar a Ele enquanto é tempo, a estar perto dEle todo dia, toda hora, todo minuto. Isaías capítulo 55, a partir do versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, muito mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Buscai a Deus enquanto Ele está perto, enquanto pode achar. Não deixe as coisas atrapalhar esta tua comunhão com Deus. Fortalecei nele. Não olhe para Deus só quando a Jezabel ela vier te ameaçar. E quando a Jezabel te ameaçar, mas você estiver comendo pão, a ameaça dela não fará efeito na tua vida, porque você vai estar forte para poder olhar para ela e dizer: o que você deseja para mim, Deus vai fazer na tua vida, em nome do Pai Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Fala para o teu irmão assim: tem hora que você tem que decidir de que lado você está. De que lado, para quem você está olhando, para quem você está buscando. Porque Elias simplesmente faltou pão. Deus identificou. E Elias está fraco. E Elias está começando a querer parar. Deixa eu mandar a única coisa que pode fortalecer ele, que é o pão. E Jesus disse: eu sou a única coisa que pode te fortalecer. Me busca enquanto você pode me achar. Faça por ti, não desanime, porque se você não está comigo, e você não tem tempo para me buscar, e se o meu alimento não é o que você está buscando, então você vai se enfraquecer diante das ameaças, das lutas e dos tapas que fatalmente nós vamos passar, nós vamos enfrentar. Quando você vai um pouquinho mais adiante nisso, e você abre lá João 6, aleluia. Como é bom ler a Bíblia, né? João capítulo 6, versículo de número 48. Jesus ele fala uma coisa aqui, e novamente ele declara que ele é o pão vivo. Mas quando você lê 6, do 48 ao 50, diz aí assim: eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Percebe o que ele fala aqui? Percebe que ele fala assim: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu, Jesus Cristo, sou o pão da vida. E todo aquele que comer desse pão não vai morrer. Qual era o medo de Elias? Olha, Elias, olha, fique sabendo que não termina o dia se eu não fizer com você o que você fez com os meus profetas, ou seja, ao fio da espada eu vou te matar. Quando ele fica com medo, logo Deus percebe: ele está acreditando mais na ameaça dela e pensando que ela vai matar ele. Deixa eu mandar pão, porque o pão que eu mandar não vai deixar a morte chegar até ele. Quando você está pensando que tudo está terminado, quando você pensa que as coisas você não vai conseguir passar, e você acha que é terminal, te falta pão, te falta o alimento, te falta Jesus. Olha só que interessante. Ele diz: eu sou o pão vivo, eu sou o pão, vida, eu sou o pão da vida. Os seus pais comeram maná e morreram. Quem comer do meu pão não vai morrer.
Ou eu tenho a ousadia de dizer para você assim: toda ameaça, tudo aquilo que vem para tentar te destruir, que vem para tentar te derrotar, se você estiver comendo o pão da vida, pode ter certeza que nada disso vai te destruir, nada disso vai te derrotar, porque aquele que come do pão da vida, a morte não tem autoridade na vida do tal. Hoje você está com medo, hoje você está assustado, hoje você está preocupado, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: se você comer daquilo que eu te dou, não se preocupe, porque a morte que disseram que ia chegar em você, a destruição que bateria na tua porta, ela vai bater, mas ela não terá autoridade para entrar, ela não terá força para agir, porque aquele que come da meu alimento, a morte não tem poder sobre a vida do tal. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, me diga: o alimento que Deus me dá garante vida, e a morte que o inimigo deseja não terá autoridade na minha vida, porque eu estou alimentado daquele que é poderoso para repreender a morte e dar a vida. Aplaude a Jesus Cristo, meu irmão. Quando você come, quando você se alimenta, quando você está forte, quando você está à presença dele, a morte não tem poder sobre a vida daquele que come o pão que Deus dá. Aleluia. Aquele que come desse pão, a morte não tem autoridade. Vou encerrar. Volta comigo lá em 2 Reis 2. Glórias sejam dadas a Jesus. 2 Reis, capítulo 2, eu encerro. Porque meditar nas coisas de Deus é tão bom que me dá vontade de lutar. 2 Reis 2:11 diz assim: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redé. Elias estava com medo de comer o pão e é arrebatado e levado para a glória. A morte não tem poder na vida daquele que come o pão que Deus dá. Aplaude a palavra do Senhor Jesus. Aplaude a palavra do Senhor. Aquele que come do meu alimento, a morte não tem poder, a morte não pode agir. Ei, Deus! Aleluia!